Deus. Fique um pouquinho de pé só para ler um versículo. Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 17. Você colou aqui, não é possível. Quando eu disse o número, ele já estava no versículo. Colossenses 3, 17. Abriu, querido? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Obrigado, Senhor. É isso que nós queremos fazer nesta noite. Dar-te graças, estando envolvidos com todas as coisas da tua obra, com fazer a tua vontade onde nós estamos aqui hoje para oficializar essa nossa gratidão a ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse versículo, mais ou menos, retrata o que seriam ações, ou ação de graças, ou ações de graça, ou ações de graças, porque elas se referem não só à oração, a agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito, mas a agirmos. Então Paulo escreve a esta igreja: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer como se fosse para o Senhor, fazer porque é para o Senhor, fazer porque estamos procurando fazer a vontade do Senhor e sempre gratos pela oportunidade nova que o Senhor está dando de fazer aquilo, isso ou aquilo outro. O Dia Mundial de Ação de Graças é algo muito comum fora daqui do Brasil, particularmente nos Estados Unidos. Vem de história, de conquistas e colonização e etc. Então o povo sempre teve este hábito de reunir-se nessa data para agradecer a Deus por tudo o que Ele vem fazendo, pelas colheitas, pelo plantio bem-sucedido, pela proteção, problemas de natureza, da natureza, etc. E aqui no Brasil, o presidente Gaspar Dutra instituiu essa data em 1947 como lei para o Brasil. Agora vejo que a gente ficou sabendo isso mais recentemente, nos últimos anos, né? Porque há datas que você estabelece e no dia seguinte já estão comemorando, mesmo que já tenha passado a data, né? Coisa ruim, o pessoal lembra logo. Mas ação de graças existe no Brasil desde 47. Naquela ocasião foi em agosto, mas mais adiante, em 1966, passou-se a adotar esta quinta-feira da última semana do mês de novembro, ou a última quinta-feira, como sendo o dia de ação de graças, que coincide com a celebração no exterior também. Foi por sugestão de Joaquim Nabuco, que no seu trabalho no estrangeiro, em 1909, vejo que se passaram 38 anos entre ele ver o que o impressionou dos trabalhos feitos de gratidão a Deus em 1909, e 38 anos depois, Eurico Gaspar Dutra estabelece então a data de ação de graças, mas eu diria que nunca foi comemorada adequadamente no Brasil todo. E nós procuramos comemorar aqui. Hoje, na escola da minha neta, foi comemorado o Dia de Ação de Graças, com as classes fazendo apresentações, etc., mostrando que no meio evangélico há este bom hábito. A Igreja Nazarena, inclusive, levanta uma oferta de ação de graças ao redor do mundo, uma ação missionária, uma oferta missionária, uma oferta evangelística, que é encaminhada para a sede, redistribuída nesta data, como uma oportunidade de a pessoa demonstrar a sua gratidão a Deus financeiramente. Mas nesse texto, antes de Paulo usar essa expressão, lá no versículo 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O início do que ele vai terminar dizendo: sejam gratos, mostrem, agindo com gratidão, mostrem nas ações de vocês. Ele diz: olha, um dia Cristo vai se manifestar, Ele vai voltar.
Se refere aqui à volta de Jesus. E quando ele se manifestar, nós então seremos manifestados com ele em glória. Há um dia marcado para a glorificação daqueles que estiverem vivos. A Bíblia diz, mostra o quadro, apresenta, ensina que quando Jesus voltar, primeiramente os mortos em Cristo vão ressuscitar. E vão ser revestidos de uma nova natureza física, inclusive. O seu corpo vai ser novo. E depois os que estiverem vivos vão subir, vão ser elevados às alturas, sendo transformados todos. É o que se chama de glorificação ou de santificação final, quando Jesus voltar para buscar o seu povo. Então, o início do texto diz: um dia Cristo vai se manifestar. Quando chegar esse dia, nós também, ele diz vós, mas claro que está se incluindo no grupo, nós também seremos manifestados com ele em glória. Fica a impressão de que hoje, nós até procuramos fazer alguma coisa, mas para manifestar a glória do Senhor. Naquele dia nós vamos ser manifestados, reconhecidos, nomeados, nosso nome vai ser pronunciado e vamos saber que valeu a pena esse tempo todo estarmos vivendo aqui em gratidão a Deus. Versículo 5. Fazei, pois, morrer, já que um dia nós vamos ser manifestados, já que um dia Jesus vai voltar, já que um dia nós vamos realmente ser aquilo para o que Deus nos preparou, vamos ser transformados, vamos entrar no lugar que Ele está preparando. Durante a nossa estada aqui, há critérios de vida. Então Paulo diz, primeiro, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. São citadas várias coisas erradas, vários pecados cometidos em abundância sobre a face da terra, e Paulo alerta para que inclusive pessoas da igreja tomem o cuidado de não caírem nestes pecados, porque são da natureza terrena, e Paulo vem ensinando que há uma luta interior dentro de nós, da nossa nova natureza, a natureza espiritual. Nós somos nascidos de novo, o nosso espírito não é melhorado, ele não é ajeitado, nós nascemos de novo, nós tínhamos o espírito morto antes, e agora temos vida verdadeira, nós somos vivos, os outros estão mortos na ótica de Deus, esta é a verdade. Então ele diz, só que há uma luta interior do velho homem tentando voltar. E ele diz, é necessário que a gente faça morrer essa natureza terrena. Há uma ação que resta para nós, há uma atitude, há uma postura de não permitirmos, de não voltarmos a cometer as mesmas coisas, de nos esforçarmos por andar no caminho de Deus, nesta vida distintamente espiritual para a qual o Senhor nos chamou, nos preparou e nos capacitou para viver. Então ele diz, façam morrer essa natureza terrena. É um mortificar da natureza humana tentando voltar. Entre outras coisas, prostituição não pode estar no nosso vocabulário. Nós temos conversado com algumas pessoas o quanto falar-se de ideologia de gênero tem desviado a atenção de outros pecados. Porque parece que agora na sexualidade, no problema do tratamento do apetite sexual, parece que só se fala mais em ser pecado ou deixar de falar disso, no que se refere a relacionamentos homoafetivos, que estão incluídos sim nos pecados da sexualidade humana. Deus criou o homem e a mulher com possibilidade de exercer a sua sexualidade dentro do casamento. E Deus uniu um homem com uma mulher desde o início para que eles vivessem isso. Tudo que é fora do casamento, seja entre homem e homem, entre mulher e mulher, ou entre homem e mulher, cai no pecado, não há outro nome, não adianta tentar colorir. Por que é que então se deveria aceitar que relacionamento entre pessoas do mesmo sexo fossem deixados de lado, deixa para lá, não está errado, e entre homem e mulher, fora do casamento, continuariam sendo errados? Não, Deus olha com a mesma ótica. Para Deus, Ele diz, olha, qualquer um que queira me servir, tenha inclinação para o lado que for, deseje o que for, pode e deve e consegue fazer morrer a sua natureza
terrena, entre outras coisas, a prostituição, a impureza, que inclui esses pecados todos, a lasciva, que inclui todo o desejo para estas coisas fora do ambiente do casamento, o desejo maligno, e aí ele inclui a avareza. E ele acrescenta: a avareza é idolatria. A riqueza é personificada no Novo Testamento como se fosse o Deus chamado Mamon, o Deus riqueza. E quando este Deus age, ele interfere na vida das pessoas, quando ele manda nas pessoas, quando ele faz elas tomarem decisões baseadas nos seus princípios, as pessoas estão servindo a este Deus e estão idolatrando. Aí você vai de novo para o meio evangélico, parece que idolatria é só em relação a estátuas, em relação a imagens. Na verdade, é muito fácil o ser humano cair em idolatria quando se refere a recursos financeiros. Basta começar a aumentar ou basta não ter. Por isso que é uma oração dizer: Senhor, não me dá de mais nem de menos, me dá do que eu estou acostumado. Porque se o Senhor me der de menos, pode ser que eu venha a te negar. E se o Senhor me der de mais, pode ser que eu venha me esquecer de ti. Lembra dessa oração? Está lá na Bíblia, está registrada, querendo dizer: estejamos cuidadosos em relação a isso, porque a riqueza, para um lado ou para o outro, pode virar uma idolatria, e idólatras não entram no céu, impuros não entram no céu, prostitutos e prostitutas não entram no céu, pessoas com coração impuro não entram no céu. Por isso que nós recebemos essa natureza pura, nova, um novo espírito para vivermos assim, fazendo mortificar as tendências ao retorno para estas coisas. E Paulo diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A questão é andarmos em obediência e não permitirmos que estas coisas se avolumem e tomem conta de nós e nos façam retroceder, porque nós não somos dos que retrocedem. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas, dizendo: olha, Deus não veio buscar aqueles que nunca cometeram essas coisas. Deus veio buscar aqueles que estão dispostos a dizer: isto virou coisa do passado. E Paulo diz: estas coisas, alguns de vocês viveram isso no passado, vocês sabem. Naquele tempo em que viviam nessas coisas, vocês andavam nessas coisas. Agora, porém, essa é a boa notícia. Versículo 8, acompanha aí. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. E agora ele vai para aquelas coisas: mas isso aí não. E Paulo diz: bem, estas coisas que eu acabei de citar, algumas pessoas incorreram nisso. E ele diz isso. Mas há outras coisas que são mais assim, que passam despercebidas. E ele diz: isso também, dispam-se, tirem esta roupagem, ele diz: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Pastor, mas eu não consigo deixar de falar palavrão. Começa a se esforçar, a fazer e morrer a natureza terrena. Então diz: linguagem obscena, maledicência, eu quero que ele se dane, etc. Linguagem, ira, indignação, maldade. Nós somos da bondade, não é isso que o Senhor Jesus ensina lá no Sermão do Monte? Sermos bondosos, sermos benignos, somos desta linha. Versículo 9, não mintais. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mintam mais. Ponto final. Não mintais uns aos outros. Mas aí a coisa pode complicar-se bem. Então, primeira opção, não faça aquilo para o que depois você pensaria em mentir. Não cometa. Dê um jeito antes. Programe-se antes. Alguém outro dia me procurou pedindo conselhos: pastor, eu vim aqui para o senhor orar comigo porque eu descobri que no trabalho a coisa complicou um pouco, está meio avolumado, está intenso e tal, e a empresa espera que a gente engane os nossos clientes. Ela quer que a gente diga: não, já estou tratando do seu caso, quando na verdade nós nem tomamos conhecimento daquilo que a pessoa estava solicitando.
E aí eu dizia para ele a mesma coisa, que vai valer, que sempre valeu, que continua valendo, vai valer sempre. Planeje antes, saiba o que você vai dizer, como você vai agir, e diga, não, há uma outra maneira de fazer isso. Atenda a pessoa dizendo, olha, aguarda um minutinho, eu não estou sabendo do seu caso, mas eu vou olhar já, me aguarda um minutinho que eu já volto para a linha para falar com você. Pronto, dá um jeitinho, olha, eu não consegui entender direito, vou estudar o seu caso, me ligue de novo, eu ligo para você, acha um jeito. Mas não fique dizendo que o caso já foi tratado, porque nós não somos da mentira. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Nós tiramos aquela roupa, não diz mais respeito ao nosso dia a dia, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa é a notícia maravilhosa. O nosso novo homem, aquilo para o que Deus nos preparou, esse Espírito novo que nós recebemos. A Bíblia diz que o homem nascido de novo se refaz diariamente. Há um versículo bem conhecido por todos, né, que diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, né? E o pessoal se pega por trás dessa misericórdia e diz, bom, é por isso que eu não vou ser tratado como eu deveria ser. Mas a Bíblia também diz que além das misericórdias de Deus se renovarem, nós nos renovamos, nós somos diariamente melhorados, nós somos diariamente transformados. Há um transformar, há um crescimento contínuo. Isso acontece desde o dia que nós nos convertemos, isso acontece a partir do dia que somos batizados com o Espírito Santo, para manter aquela santidade que veio pela presença do Espírito. Há uma caminhada com Deus, nos revestimos do novo homem para nos refazermos diariamente. Querido, é aqui que entra o privilégio de nós estarmos numa igreja como esta, de termos comunhão uns com os outros, de nos estimularmos uns aos outros a permanecermos fiéis, a permanecermos no caminho, a andarmos, porque nós já nos despimos, aquilo não tem mais nada a ver conosco, a nos refazermos. Refaça a sua vida. Aí fora, diz, olha, depois de determinado ponto não tem mais jeito, na presença do Senhor, enquanto Ele não voltar, é tempo de refazer a sua vida. O que é que nós trouxemos hoje que precisa ser refeito? Trouxemos testemunhos de gratidão a Deus, trouxemos coisas para dizer como Deus tem sido bom, mas com certeza alguns lembraram-se lá dentro, mas há algumas coisinhas aqui que eu preciso resolver. Hoje é dia de tomar essa decisão, meu amado. É dia de ser grato porque Ele nos revestiu, de ser grato porque Ele nos deu uma roupagem nova, porque Ele nos chamou para uma vida digna. Nós que éramos totalmente indignos, fomos dignificados pelo Senhor, fomos justificados por Ele, e dEle recebemos agora a capacidade para vivermos na Sua presença, e isso vai acontecendo diariamente, vamos sendo refeitos com um propósito, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus está fazendo na vida da humanidade, daqueles que o recebem, está cumprindo, é mais do que um plano de salvação. A gente sempre ouviu falar o plano de salvação de Deus, é verdade, mas Deus está fazendo um plano de restauração da imagem perdida pelo homem lá atrás, e é isso que ele diz aqui, olha, a gente vai se refazendo, e a imagem daquele que nos criou é o referencial, é segundo a imagem dele. O que Deus está fazendo em nós não é só um plano de salvação que se cumpriu no dia que nós nos convertemos, porque continua a partir dali. Deus tem um plano para a sua vida que não ia somente até o dia da sua conversão, Ele vai até o dia da manifestação de Jesus, quando você vai ser manifestado. É isso que está dizendo aqui. E até lá, a imagem do Senhor vai sendo restaurada. É como diz o Velho Testamento, a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Este é o referencial, esta é a nossa caminhada, é a imagem daquele que nos criou, que está sendo restaurada em nós, graças a Deus, não só por declaração, porque nós fomos justificados, mas na prática, porque Ele diz, fazei morrer no
corpo, a natureza do velho homem. Deus está querendo fazer de você homem, de você mulher, rapaz, moça, cada vez mais conforme a imagem e semelhança dele. A gente afirma, e é bíblico, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas ela foi perdida lá no Éden. Com Adão e com Eva, a imagem foi perdida, e o que Deus mais quer é que o seu povo ande e seja visto a sua imagem e semelhança, graças a Deus. Versículo 11, ele diz que não há diferenciação, não há nenhum especial, nenhum pior e tal. Ele diz, Cristo é tudo em todos. E agora ele vai para os aspectos positivos. Se por um lado nós precisávamos fazer morrer algumas coisas, precisávamos nos despir de algumas coisas, agora ele diz do que nós devemos nos revestir nesta caminhada com ele, neste refazer-se diário. Ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Não dá para exercer isso a não ser na presença do povo. Como é que esses ternos afetos de misericórdia vão se manifestar se eu sou um eremita? Não há como. Só existem ternos afetos de misericórdia entre nós. E nós temos que exercitar isso, amados. Graças a Deus pelos nossos grupos de comunhão. Graças a Deus pelas afinidades entre nós, pela família, pela similaridade, pela proximidade da casa, pela faixa etária, pelos interesses do momento, pelos conhecimentos de um e de outro que pode ajudar. Graças a Deus pela afinidade que nos aproxima e que permite que os ternos afetos de misericórdia se evidenciem. A ternura nos afetos de misericórdia, de bondade. Que maravilha! Aonde eu vou exercer? Eu vou ser bom comigo mesmo. Isso você não precisa. Isso aí é natural do homem. Ninguém vai se chicotear o dia todo. Enfim, é natural. Nós vamos querer buscar o melhor para nós. Agora, o que nós estamos sendo capacitados a fazer é sermos bondosos com o próximo, com o irmão, com a igreja, com o meu grupo afim, com o meu pequeno grupo, de humildade. Porque aí fora, manda mais, é mais, aparece mais, o que é menos, o que é grande coisa. O que é menos desaparece. Não é assim? Dentro, no meio do povo de Deus, Jesus fala assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. A humildade é o reflexo da presença em nós, mas ele diz, é uma prática, porque ele diz revesti-vos, então eu preciso praticar a humildade. É possível eu exercitar a humildade. É possível eu exercitar fechar a boca em determinados momentos, embora eu saiba o que deveria ser dito. É possível eu engolir seco algumas vezes. É possível eu desaparecer em algum momento e fazer aquela coisa de outra forma, para que a humildade se evidencie mais do que a minha capacidade, do que a minha influência, do que o poder que eu tenho nas mãos, do que o saldo bancário que eu tenho. Humildade, de mansidão, foi o que Jesus disse, mansidão e humildade, aprendam de mim, sermos mansos. E quero que você entenda, querido, que é possível ser taxado de manso, mesmo sendo um Moisés na vida. Lembra que a Bíblia diz quem era o homem mais manso sobre a face da terra? Moisés. Não é verdade? Mas era uma coisa que estava lá dentro, embora ele tenha disputado com aquele egípcio por causa de uma demanda lá com outra pessoa que era do povo dele e tal, a Bíblia diz, ele era manso. Há coisas que eu não vou dizer que você vai sair brigando com a pessoa por aí, não é isso que eu estou, não é a minha tese aqui, não estou referendando essa ideia, mas no sentido que, embora no dia a dia eu possa ser ousado, eu possa ser firme em algumas determinações, algumas decisões, eu posso fazer isso associado à mansidão e à longanimidade. Alguém uma vez disse que a diferença entre longanimidade e paciência está no objeto.
Longanimidade tem a ver com pessoas. Eu sou longânimo, Deus é longânimo para conosco. Agora, paciência tem a ver com coisas que eu espero. Achei bastante interessante esta forma de ver. A verdade é que ele diz que você pode ser não só paciente, quanto longânimo. Ter uma suportação acima da média em relação à demora das pessoas para responderem como você gostaria que fosse. Embora você saiba que aquilo fosse a melhor atitude, não dá para sacudir, colocar na cabeça, abrir uma tampa assim, enfiar lá dentro, às vezes. Então, ser longânimo é dar tempo para que a resposta da pessoa seja adequada e correta. Revestivos, eu posso exercitar a longanimidade, eu posso exercitar a mansidão e dou graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Ele continua. Suportai-vos uns aos outros. Suportar uns aos outros é mais uma coisa que sem grupo não tem sentido. Eu suporto todo mundo, mas eu fico em casa, não quero nem ver a cara do pessoal. Não quero ver nem pintado a olho, ainda não está suportando coisa nenhuma. Suportar é conviver e dar suporte. Não é suportar só no sentido de aguentar as desaforos. Não, isso é um detalhezinho. É dar suporte, é mais do que isso, é ser apoio. É ser incentivo, é ser quem ajuda, é ser quem está ao lado, é ser quem dá a base para o crescimento e desenvolvimento também do meu próximo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Eu posso perdoar e eu posso dar suporte, eu posso suportar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o fruto do Espírito Santo. O amor é aquela evidência pela qual os discípulos serão conhecidos na ótica de Jesus. O amor é o cumprimento da lei no ensinamento de Jesus. Quem amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo está cumprindo toda a lei. Paulo sendo o amor é o referencial. O amor é o ponto de referência, o amor é o vínculo, o amor é onde nós estamos presos, o amor é onde nós estamos amarrados, e nós estamos aqui para amarrar mais ainda esses laços de amor entre nós. Estamos hoje comemorando, estamos fechando as reuniões do ano e esperamos que no ano que somente dos grupos, embora nos lares a gente nem estivesse fazendo as reuniões ainda, né? Mas esperamos entrar com vontade, com força, logo na virada do ano, aí, no dia que a gente decidir fazer, retomar as reuniões, mas enfim, vínculo da perfeição, ele está vinculado o amor, a perfeição não há como ser buscada, não há como ser perseguida, a não ser pelo amor. E é isso que ele dizia lá atrás, olhem para frente, desenvolvam, estabeleçam os seus alvos, não há como estabelecer os alvos diante de Deus sem que o amor seja considerado como o fator mais importante, aleluia. E deixa eu lembrar você que amor não é sentimento. Amor é outra palavra que o inimigo distorce extremamente. Porque quanto mais ele causar confusão na cabeça das pessoas, se você lembrar do primeiro versículo lá, você vai ver que algumas pessoas chamam aquilo de amor. Não, aquilo não é amor. Amor, segundo o ensinamento bíblico, tem 3 vertentes. Temos o amor filéu, que é o amor entre amigos, que é aquele que nós temos e desenvolvemos quando estamos em grupo, quando estamos juntos, e que nos alegra estarmos com os irmãos. Temos o amor eros, que é o amor entre o homem e a mulher casados, e não o erotismo, que é uma deturpação disso, seja independentemente de gênero nesse negócio. Entrou esse negócio de erotismo, saiu fora do eros para o qual Deus criou o homem e a mulher.
graças a Deus, Ele deu este privilégio para o homem e para a mulher casados. Mas há também o principal deles, que é o amor ágape. E este é o nosso referencial, este é o nosso, é o vínculo da perfeição. É sabermos viver de tal forma que estejamos reproduzindo este amor na nossa vida. O amor de Deus é o amor que deu sem esperar nada em troca, o amor que deu antes, sem que nada tivesse sido feito para que merecessem que este amor viesse. Este é o amor que é a nossa meta, que é a nossa busca, é chegarmos ao ponto de manifestarmos isso, de começarmos a ir na frente, em vez de queremos apenas retribuir, que é o filéu. Em vez de apenas queremos fazer as mesmas coisas boas que fazem conosco, é tomar as rédeas, é tomar a frente e começar a distribuir, sem nem pensar se vai voltar alguma coisa. Não estou falando de dinheiro, não. Pode ser até que Deus tenha falado em relação a dinheiro com você, nessas coisas. Se Ele tem dado mais, possivelmente está incluído aí também dessa forma, mas de dar aquilo que você é, de ser o que você é capaz de ser, de fazer o que você tem de melhor para que as pessoas cresçam, se desenvolvam e também cheguem a revestir-se deste novo homem por causa de uma entrega que fizeram. Que privilégio exercitar isso nos nossos grupos. Que privilégio nós temos de estar juntos hoje, lembrando-nos que o Senhor tem feito isso no nosso meio, tem permitido que se multiplique. Nós ouvimos nos testemunhos aqui, vários deles citaram, olha, o fulano, e olha que bom que a igreja orou, e olha, naquele momento não sei quem me ajudou, e como é bom quando nós vemos isso acontecendo, e nenhum desses que foram citados fizeram isto esperando algo em troca. É porque o amor já estava sendo exercitado. Deixe-me dizer para você que este amor não existe fora da igreja. O amor ágape, este é o buscado por nós, Deus já o demonstrou por nós, este é o que Ele quer revelar dentro de nós, este é o perfeito amor do qual a Bíblia fala. Este amor só é vivido, evidenciado, demonstrado e buscado dentro da igreja do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Para finalizar, o último texto: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Nós ficamos em dúvida se fazíamos a ceia hoje ou não, decidimos não fazer, mas isso não impede que nós nos lembremos que somos um só corpo. E ele diz aqui no final do versículo: e sede agradecidos. Seja, meu amado, exercite a gratidão, lembre-se de agradecer, agradeça mais, muito mais do que você tem reclamado e pedido. Seja agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Como eu vou fazer isso se não for nos grupos? Ou se não for numa classe, ou se não for quando estivermos juntos? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, mais uma vez, com gratidão em vosso coração. É o que está escrito lá ou não é? Nós estamos querendo investir na cara aqui da igreja. Não estamos falando de aparência, não, falando em local. Nós queremos em 2022 ter movimento aqui. Queremos ter gente entrando, saindo, queremos encontrar gente aqui dentro, marcar, vamos conversar, onde é que a gente vai? Vai lá na igreja, vai ter um local para você sentar, para bater papo. Nós vamos com a nova junta, vamos investir nisso para no ano que vem termos o nosso espaço, que é tão abençoado, tão grande que Deus nos deu, adequado para fazermos isso. Vamos lá cantar, vamos lá, senta lá e vai cantar. Vamos lá tomar uma Coca-Cola, vai lá tomar Coca-Cola. Vamos chupar um picolé, vai lá e pegar um sorvete no palito. Graças a Deus, queremos ter esse movimento para vivermos com gratidão no coração, louvando a Deus e tendo essa harmonia de instrução e de conselho, este acontecimento em todo o tempo. E aí vem o versículo com o qual eu comecei: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra e ação. Deixa eu falar baixo aqui, mas há irmãos de algumas igrejas que todos os dias oram assim: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz de errado, pelo monte de pecado que eu cometi em palavras e ações.
Aí tem alguns que oram até de manhã cedo, a gente fica pensando, mas o que será que ele pecou em palavras e ações durante a noite, né? Mas é hábito, porque aqui diz, faça morrer esse negócio. É para isso se tornar fora do hábito, não fazer parte mais. O que nós fazemos, o que nós viermos a fazer, palavras, ações, fazemos em nome do Senhor Jesus. E se fazemos em nome dele, não é uma palavra da qual eu tenho que me arrepender. Se fazemos em nome dele, não é um pensamento do qual eu tenho que me voltar para trás. Tudo que eu fizer em palavra, em atitude, devo fazer como se fosse para o Senhor. Isto é ação de graças. Viver para o Senhor. Vivermos em gratidão, sermos gratos por tudo, manifestarmos a gratidão, mas vivermos em gratidão, servirmos, permitirmos que o Senhor use aquilo que nós sabemos, aquilo que nós somos, o tempo que nós temos, os recursos, as capacitações especiais que Ele nos deu, as oportunidades que Ele criou e colocou na nossa mão e não na mão de outro, usarmos isto para que a igreja do Senhor, em primeiro lugar, seja abençoada. É claro que a sua família está aí, isso não tem nem dúvida, não é? Dentro de casa é o principal lugar, mas a igreja do Senhor, começando pelo seu grupo mais próximo, Jesus fazia isso. Eram aqueles 12, e nem por isso Ele amava mais aqueles 12 que os outros, porque Ele disse, eu dei minha vida por todos. Mas uns mais próximos são os primeiros a perceber os efeitos disso aqui. Natural. E eles vão multiplicar isso, enfim, no grupo pequeno, na classe, no grupo maior. Quando estivermos fora daqui, que nós façamos tudo como se fosse para o Senhor, em nome do Senhor Jesus, e sempre dando graças a Ele, por Ele, graças a Deus Pai. Vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus. Ótimo. Estamos no tempo aí, nós temos vocês não sabiam, mas nós temos um bolinho para comemorar o aniversário. Foi preparado aí, a gente não divulgou muito, para que ninguém viesse só por causa do bolinho. Eu sei que você não faria isso. Eu sei que você viria, porque você, com muita alegria, queria estar conosco, né? Como já esteve, mas talvez alguns, já que tem bolo eu vou. Não faça isso. Esteja, porque é isso aqui que está no seu coração. Amém? Quem levantaria a mão dizendo, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu tenho me esforçado, não tem sido fácil, mas eu quero viver isso. Então vamos orar. Você que está em casa também, nós estamos transmitindo essa mensagem, você também faça essa oração. Pai querido, obrigado pela Tua palavra e obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Desde o dia em que nós começamos a andar contigo, nós percebemos o quanto o nosso homem se refaz cada dia. Nunca um dia é igual ao anterior. Nunca as coisas são iguais. E no nosso caso em específico, nunca as coisas precisam estar piores. Sempre elas podem estar melhores, porque nós estamos vinculados na perfeição do Teu amor. Obrigado, Senhor. Continua fazendo isso em nós. E que nós possamos em tudo fazer, seja em palavras, seja em ação, fazer em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém.